8h03, horário de Brasília. Você está ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha em nosso portal, em nossa rádio e também agora em mais uma live pelo Facebook e também pelo YouTube da Guardiã da Notícia. Como todos vocês sabem, nós já estamos conversando com os pré-candidatos, tratando de um tema de eleições, e eu recebo aqui em nossos estúdios hoje, ele que já foi vereador na cidade de São Caetano do Sul, é pré-candidato a prefeito, Fábio Palácio. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabi. É um prazer muito grande estar aqui com você. Aliás, parabéns por tudo isso que você montou aqui. É muito legal ver todo esse sucesso, todo esse avanço. A gente se conhece há tanto tempo, eu camelando de um lado, você do outro, e ver toda essa modernidade, essa estrutura, essa plataforma de comunicação que você montou, me deixa muito feliz. Obrigada, Fábio. Olha, se você quiser, você pode tirar a máscara. Opa. Não tem problema, a gente está numa distância... Então, vamos lá. Que é a distância permitida, né, nas normas, nos protocolos aí do coronavírus. Fábio, como é que foi o seu período aí durante a pandemia? Como é que está tudo? Por onde você andou? Olha, Gabi, a gente se preocupou primeiramente em cuidar da saúde. Logo que estourou a questão da pandemia, eu acho que eu fiquei um mês sem sair de casa praticamente para nada. Eu ia no máximo no mercado, buscava algumas coisas, buscava para o meu pai, para minha mãe, para minha avó. A gente tentava ir se virando de alguma maneira, protegendo aquelas pessoas que a gente ama, da família, tudo. Mas nós tiramos realmente uma quarentena por entender que era necessário naquele momento. Depois, aos poucos, a gente, com todos os cuidados, acho que aquele primeiro momento foi importante para as pessoas entenderem a gravidade. Não dava para a gente sair sem máscara, a utilização do álcool gel, toda essa preocupação de depois desinfectar a roupa que a gente foi, o sapato. Então, foi um período de aprendizagem. O coronavírus veio de uma maneira que ninguém esperava. Nunca ninguém pensou em passar por uma situação dessa. Então, o primeiro momento foi de se cuidar e proteger da sua família. E depois, aos poucos, a gente tomando todos os cuidados, retomando o dia a dia. Eu sou advogado, a justiça está parada até agora, então sempre com muita dificuldade. Já anunciaram agora, 27 de julho, se eu não me engano, a retomada das audiências presenciais. Parece que tem um plano aí já para isso. Aos pouquinhos está voltando. A gente está sentindo todo o esforço do Poder Judiciário em voltar, até porque isso é ruim para o advogado, que tem seu ganha-pão ali, mas também é ruim para todas as pessoas que dependem da justiça para poder garantir os seus direitos. Então, assim que a justiça puder voltar com segurança, é fundamental para o desenvolvimento do país. Fábio, você disputou as eleições em 2018 para deputado federal, Isso. Certo? Como é que foi o pós? Olha, eu saio muito feliz da eleição de 2018, mesmo não tendo garantido uma vaga como deputado federal. Nós somos o deputado federal mais votado de São Caetano. Então, entre todos aqueles moradores de São Caetano, que já se aventuraram a ser candidato a deputado federal, eu tive a maior votação da história. Então, um desafio, uma eleição difícil, porque você sai da sua cidade, onde você tem o domínio dos assuntos, você sabe exatamente o que é necessário e tudo aquilo que o governo federal pode auxiliar o município, para você ir conhecer a realidade de outros municípios, onde você não conhece o dia a dia da cidade. Então é uma eleição muito desafiadora. Nunca escondi de ninguém, que sempre tive o sonho, desde que entrei na política pela primeira vez, lá com 18 anos de idade. Fui vereador 3 vezes, por 3 mandatos, com 3 prefeitos diferentes, mas que tem um objetivo muito grande, que é poder cuidar de São Caetano na posição de prefeito, podendo fazer as coisas que a gente acredita que a cidade pode ser melhor. E a eleição de deputado foi um meio desse caminho, entre a minha eleição de 2016 e agora 2020. Então, ela trouxe uma bagagem, trouxe um aprendizado. A partir do momento que eu visitei uma quantidade enorme de cidades, a gente vai se confrontando com determinadas realidades, vendo projetos interessantes, coisas que tiveram sucesso em outras cidades que a gente não tem em São Caetano. Então, nós começamos a utilizar a eleição de 2018 como um grande laboratório para preparar esse momento agora, principalmente dessa pré-candidatura para 2020. Você foi vereador quantas vezes? 3 mandatos. 3 mandatos. E você não tem mais vontade de ser vereador na sua cidade? Olha, a gente tem que falar nunca diga nunca, mas eu acredito que ao longo de 12 anos que eu passei na Câmara de São Caetano, nesse período eu esgotei tudo aquilo que como vereador eu poderia contribuir para a cidade.
Eu, passado 3 mandatos, um 4º mandato me faria tentar replicar algumas coisas que eu já teria tentado em outros momentos. Eu sempre fui um vereador muito estudioso, aqueles que participaram da Câmara comigo, ou como vereadores, ou como servidores na Câmara, sempre tiveram um olhar em relação ao meu mandato de muito estudo, de muita dedicação, de muito aprofundamento. Sempre fui um cara muito propositivo. E chegou um determinado momento que eu entendia que eu posso contribuir mais para a cidade. A Câmara, não que ficou pequena, mas eu tenho uma possibilidade de fazer muito mais além daquilo que um vereador tem de limite constitucional para ser feito. Então foi ali que eu entreguei uma eleição que eu teria até um caminho consolidado para buscar um 4º mandato. No meu 3º mandato, eu fui o 2º vereador mais votado da cidade. Eu fui eleito com 2.400 votos praticamente naquela eleição, e no meu partido, na eleição seguinte, elegeu um vereador, o César Oliva, com 500. Eu lembro, então, 2016. 2016. Eu tinha toda a condição de me manter vereador, mas eu abri mão de uma eleição mais segura, que era um 4º mandato como vereador, para ir para uma eleição totalmente insegura, uma disputa totalmente aberta, que a gente sabia de todas as dificuldades, que era buscar uma cadeira como prefeito e poder fazer mais por São Caetano. E eu enfrentei o desafio. Todo mundo acha até hoje que eu sou meio maluco, né? Eu enfrentei 2 prefeitos, o que estava no cargo, que queria voltar. E eu, como vereador, fiz um bom resultado. 20.000 pessoas na cidade entenderam a mensagem que a gente deixava de uma cidade que podia muito mais do que aquilo que estava apresentando, e é com esse objetivo que eu continuo traçando o meu caminho político. Fábio, durante esses 12 anos como vereador, o que você fez para contribuir com o desenvolvimento de São Caetano através do seu cargo como vereador? Olha, Gabi, foram 2 grandes momentos. Eu acho que tem um divisor de águas desses 12 anos. O primeiro mandato, você entende que eu cheguei como vereador, então eu passo a ser um legislador da cidade. E como legislador, você está preocupado em criar leis. E há uma trava muito grande na lei orgânica do município que dificulta os vereadores criarem leis que gerem custo ao município. Então, um orçamento extremamente travado, praticamente tudo que você vai começando a criar e desenvolver, você barra nisso, isso é a atividade, a atribuição do prefeito. E você começa a perceber que a tua produção legislativa como vereador é muito limitada. Então você acaba criando pequenas leis. Eu me lembro na época uma lei que a gente aprovou que tinha muito assalto usando armas de brinquedo, aquelas armas que eram quase que réplicas perfeitas de armas verdadeiras. E tinha muito assalto com isso. A gente fez uma lei coibindo a utilização dessas armas. Mas quando você olha, você fala, poxa vida, um vereador tem toda uma estrutura, tem todo um custo para o município. Para criar uma lei que tira a arma de brinquedo da loja, é muito pouco. E quando eu voltei para o meu 2º mandato, em 2008, a minha cabeça já estava totalmente diferente em relação ao primeiro. Eu não queria só ser legislador, eu queria contribuir de verdade para o desenvolvimento da cidade. E eu puxei 3 bandeiras: segurança, combate a enchentes e mobilidade. Bandeiras essas que dependiam não exclusivamente do prefeito, mas dependiam das outras cidades. Como é que você vai discutir enchente sozinho? Dependiam do governo do estado. A Polícia Militar é do governo do estado. Então, tem todo um trabalho muito além das fronteiras do município para que eu realmente pudesse, como vereador, apresentar um trabalho que fosse relevante para a cidade. E eu adotei essas bandeiras. Então, encabecei toda a discussão do metrô, do ABC. Eu era o cara de São Caetano que mais entendia desse assunto. Olha, eu vou até fazer um palpite aqui, que hoje o consórcio levantou essa bola aí, que talvez pode ser que volte a ser metrô e troque o modal novamente. É o que a gente torce. O transporte do futuro é transporte sob trilhos. E não dá para a gente ficar pensando em voltar por ônibus na cidade. Então, mas é um debate que a gente acompanhou por muito tempo. A questão das enchentes, você vê mesmo quando eu fui para o consórcio, a gente trabalhando na questão do Centro de Gerenciamento de Emergências. Então, todas essas eram pautas que eu tomei para mim e a gente fez um trabalho muito intenso nos 2 mandatos seguintes em relação a estas questões. E um trabalho de fiscalização
do Poder Executivo. Então, acho que essa foi a minha grande marca. Se perguntar, que projeto de lei você fez? Acho que nem eu, nem nenhum vereador de São Caetano, e olha, se a gente parar para pensar, acho que de todo o grande ABC, a Constituição hoje trava muito o papel do vereador. Então, o papel do vereador tem que ser de proposição, tem que ser um trabalho propositivo, de levantar pautas, de questionar, de colocar o governo, o governo municipal, o Poder Executivo, pressionar que ele tome atitudes, que ele haja. Esse é o grande papel do vereador, e eu acredito que no período que eu fui vereador, nós fizemos isso com muita perfeição, de uma maneira muito correta. Você foi base do governista nos seus mandatos todos, não? Em todos eles eu fui base e fui oposição. Então, eu não... Sabe, aquela coisa de ser governista de olho fechado e aprovar tudo que manda, ou ser oposição de olho fechado e nada presta, não tem sentido. Eu fui vereador com o Tortorello, com o Auric e com o Paulo Pinheiro. 3 prefeitos diferentes, 3 maneiras totalmente diferentes de administrar a cidade, todos eles com seus acertos e com seus erros. Ninguém acertou tudo e ninguém errou tudo. Então, em cada momento dentro da Câmara, eu tomava a decisão conforme aquilo que era melhor para a cidade. Votei contra todos esses prefeitos, a contragosto, ficavam de bico, brigavam, mas se eu achava que estava errado aquilo lá, eu não ia engolir. E também votei a favor de todos eles em todos os momentos que acertaram pela cidade. Qual foi o maior marco, assim, na sua história, né, que você se lembra, que você sempre vai levar com você durante a sua passagem pela Câmara Municipal? Olha, quando a gente tem a possibilidade de alterar para melhor o dia a dia de determinada família, de determinada pessoa, isso é a maior satisfação que a gente tem. Então, eu ao longo dessas caminhadas todas que a gente faz, no momento da eleição você tá quase que o dia inteirinho em contato com a população. Quando você tem um mandato, você tem a obrigação de estar fazendo tudo aquilo que você se prontificou a fazer acontecer. Mas quando você está no período de eleição, é um contato muito intenso. E uma satisfação muito grande que eu tenho é que quando eu entro na casa de uma família ou numa reunião que a gente faz, vira e mexe, tem alguém que levanta a mão e conta uma passagem comigo, que fala, olha, naquele momento você me ajudou, naquele momento você me direcionou. Final de semana agora, eu estava numa reunião com um grupo grande de pessoas pela internet, lá por essas plataformas de reunião, e uma mulher ali pediu a palavra, ela falou, olha, eu nasci em São Caetano, mudei, e quando eu voltei para São Caetano, perdida, eu não sabia como colocar minha filha na escola, você orientou, ou então você me ajudou a preencher a documentação para meu filho ter uma bolsa de estudo, sem essa bolsa ele não teria feito a faculdade, hoje ele está bem encaminhado. Então quando você vê que você muda a realidade da vida de determinadas pessoas, isso é uma satisfação muito grande. Agora, ao mesmo tempo, você como vereador, você muda a realidade no varejo, né? Você muda você muda aquele, você muda de pingadinho, né? Como seria legal se o Poder Executivo de todas as cidades, né? Quando bem feito, a política é o maior meio de transformação social. Por mais que você trabalhe numa ONG, você é voluntário, você está fazendo uma pequena partezinha. Agora, a política feita de forma correta, bem feita, muda a realidade das pessoas no atacado. Eu acho que essa é a minha grande motivação de estar na política. Você já disse que política é transformação social. Então, o que significa política na tua vida? Política na minha vida é me sentir bem comigo mesmo e saber que a minha passagem por essa terra valeu a pena. Que não adianta eu estar bem, a minha família estar bem, eu criar minhas filhas com qualidade, dar uma boa educação. Se você sai na rua e você vê que a desigualdade, a realidade das outras pessoas não caminham do mesmo jeito. Desigualdades sempre existirão, mas o país é um país de uma desigualdade muito grande. Ao mesmo tempo que tem gente que joga comida fora, tem gente que não tem o que comer. Isso todo mundo sabe. E todo mundo luta contra isso, mas eu resolvi colocar a mão na massa, eu resolvi entregar, em vez de buscar uma carreira profissional numa empresa privada, buscar o lucro naquela empresa, seja minha, seja de alguém, eu resolvi para o poder público, porque ali eu posso fazer diferença de verdade, as desigualdades podem ser corrigidas ali. Então, eu não acredito que alguém consiga estar bem só olhando para si mesmo e falando, enquanto eu tenho para minha família tá ótimo, e olhando tanta gente que não tem muitas vezes aonde dormir, o que comer. Você vai ser impactado por isso de qualquer maneira.
Então, a melhor coisa é você também ter a oportunidade de se doar. Parabéns a todos aqueles que, através de um trabalho social, fazem isso. É de se tirar o chapéu. E eu resolvi fazer isso na vida pública, para tentar fazer isso no atacado. Você é de esquerda, direita, centro-direita? Qual a sua ideologia política? Olha, eu acho que nesse sentido rótulos não me definem. Esquerda e direita é uma discussão que só divide o país. Ainda mais nesse momento que nós estamos, da nossa democracia, parece que as pessoas são obrigadas a se definir como direita e como esquerda. A esquerda tem uma análise social mais aprofundada, a direita tem uma análise desenvolvimentista mais aprofundada. Cada ala tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Eu nunca me preocupei em tentar me definir se eu sou direita ou se eu sou esquerda. Eu sou alguém que quer o bem da sociedade, quer o bem da população e é assim que eu trabalho. Falando no bem da população, você criou um canal Ouvindo São Caetano, é isso? O que é? Quando a gente tem que apresentar numa eleição majoritária, numa eleição a prefeito da cidade, um plano de governo, e é engraçado que quando em 2016 eu comecei a discutir essa questão do plano de governo, veio um monte de gente virar para mim e falar assim, não, tem empresa que faz isso, os caras trazem um plano de governo meio pronto, com um monte de ideia legal, tal, dá para você comprar um plano de governo. Eu achei aquilo um absurdo, para mim era algo que não existia. E infelizmente isso existe. Eu comecei a construir um grupo de especialistas, então a gente buscava os médicos que a gente conhecia, vamos sentar aqui e vamos começar a desenhar o plano de governo da saúde. Os professores que eu conhecia e vamos desenvolver o plano de governo da educação. E conforme esse plano de governo ia sendo desenvolvido, eu olhava para aquilo e falava, mas não é isso. Não é isso, porque o médico ele entende tudo que é necessário para ele melhorar o trabalho dele ali como médico. Só que ninguém ali naquele plano de governo, naquele grupo de especialistas, entendia a angústia da mãe que senta com seu filho na madrugada e fica 3 horas na recepção do pronto-socorro esperando para ser atendida. Se essa mulher que passou aquilo lá não for ouvida, esse plano de governo não tem sentido. Ele não conversa com as pessoas. Não adianta eu não conversar com a mãe da criança que está lá na sala de aula, na rede municipal de ensino, e não entender o que impacta na vida dela, quais são as dificuldades que ela tem para ajudar na melhoria da educação que o filho dela tem, e só escutar o lado do professor. Eu tenho que escutar os dois lados. Então, desde outubro do ano passado, tem 9 grupos de trabalho, que a gente chama de GTs, trabalhando todas as áreas da cidade, desenvolvendo a parte técnica do plano de governo. E nesse momento de pré-campanha, que a legislação eleitoral nos permite fazer isso, nós vamos abrir múltiplos canais de comunicação com a população num programa chamado Ouvindo São Caetano. Eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer da cidade. Se elas fossem prefeitas da cidade, o que elas fariam? Como é que a vida delas pode ser melhorada com o poder público trabalhando a seu favor? Ali sim, na hora que a gente juntar o que as pessoas dizem e o que os técnicos falam, a gente vai ter um plano de governo que fala com todas as pessoas da cidade. Quando a gente ouve, a gente aprende. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi ouvindo. Eu não aprendi falando. Então, quando a gente se abre à discussão, as decisões precisam ser tomadas em conjunto. Nós temos uma cidade de São Caetano hoje que tudo vem de cima para baixo. Um manda e é sabedor de todas as coisas, e o resto todo mundo obedece. As ordens deles são soberanas. Então, o que ele diz é verdade absoluta, e não é assim. Quando a gente se abre a conversar, se abre a dialogar, trazer a cidade, a sociedade civil organizada, a própria população, quando você ouve as pessoas, a sua chance de acertar é muito maior. É nisso que eu acredito, eu sempre toquei a minha vida dessa maneira, minha vida pessoal, e na política não pode ser diferente. Você tem que se abrir para ouvir as pessoas, a sua chance de acertar é muito maior. E o Ouvindo São Caetano, você já começou a ouvir as pessoas? Isso já está acontecendo? Sim, é um trabalho que vai ganhando corpo. Você vê essa reunião que eu falei aqui no final de semana que a gente fez pelo Zoom, é uma dessas reuniões do Ouvindo São Caetano. A gente tem lá o Facebook, onde a gente pauta determinados temas para que as pessoas possam dar opinião, e várias outras plataformas, daqui até o início da campanha oficial, vão ser colocadas no ar para que as pessoas possam dar opinião. Na última eleição, nós fizemos um programa muito parecido, chamava-se São Caetano do Seu Jeito. Nós recebemos 17 mil sugestões da população.
Tinha site, tinha Facebook, tinha WhatsApp, tinha urna espalhada no comércio para que as pessoas pudessem depositar o seu papel ali, folhetos, tudo que você pode imaginar, tinha aplicativo, tudo que você pode imaginar de meios de comunicação para que as pessoas falassem, foi utilizado. E você vê, eu já vi muito governante dizer, eu faço audiência pública, mas ninguém participa. Quando você não quer que as pessoas participem, elas não se sentem à vontade de participar. Quando você estimula a participação da população, nós recebemos há 4 anos atrás 17 mil sugestões. Esse ano nós buscamos algo muito maior. Não adianta marcar audiência pública às 11 horas da manhã, achando que as pessoas vão participar. Você tem que facilitar demais, participar, governar junto com as pessoas. Esse é o segredo. Fábio, o que é São Caetano para você? Como é que você enxerga hoje a sua cidade? Você disse no início que passou por 3 prefeitos diferentes, com opiniões diferentes, com gestões diferentes. Como é que você enxerga a cidade hoje? A gente que está de fora, eu não moro em São Caetano, morei 6 meses na cidade. Uhum. É uma cidade pronta. Sim. É uma cidade que tem seus problemas, como todas as outras, mas problemas bem menores. Sim. Bem menores que muitas outras cidades. Então, como é que você avalia o seu município? São Caetano é uma cidade que precisa urgentemente se preparar para o futuro. São Caetano, como você falou, é uma cidade que tem os seus problemas básicos resolvidos. Não tem criança fora da escola. Você tem um sistema de saúde que ainda carece de uma melhor qualidade, mas que ele atende à demanda. Você tem 100% de ruas asfaltadas, iluminação pública, água, esgoto. Os problemas básicos de São Caetano estão resolvidos. Mas nós temos um dos maiores orçamentos per capita do país. Enquanto São Caetano tem 1,7 bilhão de reais de orçamento para 150 mil habitantes, você pega Santo André com 3 e pouco para 750 mil habitantes, 5 vezes mais. E a impressão que dá é que, enquanto a administração da cidade deixa a cidade ajeitadinha, bonitinha, é suficiente, porque você morou lá e você falou, a gente está melhor do que os outros municípios. E só isso é o suficiente para haver uma acomodação das pessoas na cidade. Então, se eu estou melhor, deixa do jeito que está. Mas não percebendo o potencial que a cidade tem, com o recurso que São Caetano tem, o quão melhor poderia ser. Tanto que eu costumo repetir isso incansavelmente. São Caetano pode muito mais. Se o problema de São Caetano fosse dinheiro, recurso, orçamento municipal, aí nós teríamos um grande desafio. Mas o problema de São Caetano não é dinheiro. O problema de São Caetano é usar o dinheiro de forma correta. Se a gente começar a evitar um monte de gastos desnecessários, despesas... Por exemplo, que despesas você encontrou? Eu vou te dar um exemplo. Eu falava sempre que São Caetano precisava melhorar o monitoramento por câmera. O monitoramento por câmera dá resultado na segurança da cidade, nos índices de criminalidade da cidade. Nós passamos, há 1 ano só, acho que nem isso, 6 meses nós passamos a contar com câmeras na cidade. Então você vê como a gente já estava atrasado. A prefeitura gastou 16 milhões de reais para instalar 220 câmeras de monitoramento na cidade. São Paulo, num programa chamado City Câmeras, integrou as câmeras do setor privado. Então, todos os comerciantes que têm câmera, os condomínios que têm câmera, as indústrias que têm câmera, um monte de gente. São Caetano, você olha, tem câmera nas calçadas, monitorando lá a frente do imóvel, de monte. São Paulo fez isso, 4.500 câmeras a um custo de 300 mil reais, usando as câmeras dos privados. Então, como São Caetano tem muito dinheiro, ele pode se dar o luxo de gastar 16 milhões de reais para botar 200 e poucas câmeras em funcionamento. Agora, se a gente pudesse usar da tecnologia, a gente aproveitar melhor o nosso recurso, dava para a gente ter um sistema muito mais eficiente, gastando menos e melhorando com esses 16 milhões o salário do guarda municipal, que recebe um dos piores salários do ABC, fazendo com que a nossa guarda pudesse aumentar, dando mais condições de trabalho, com armamento melhor. Então você teria condição de usar o dinheiro de uma maneira mais eficiente na cidade. E eu posso te falar a mesma coisa na área da educação. Eu sou engenheiro, sou advogado, estou fazendo um mestrado em administração e tenho estudado a eficiência do recurso público em educação. Entre as 100 primeiras cidades, são 5.500 municípios no Brasil, São Caetano está entre as 100 primeiras cidades em educação. É algo de se bater palma. É a primeira do ABC, é só pegar os números do IDEB, que é a prova que vai analisar o ABC inteiro usando os números da Prova Brasil, o ABC, o país inteiro. São Caetano está na posição 85 nos anos finais do ensino fundamental nível municipal.
A maior parte das cidades que estão na frente são cidades cearenses. Sobral, por exemplo, é a primeira. Sobral investe R$3.000 por aluno por ano. São Caetano investe R$12.000 por aluno por ano. O que estão fazendo com os R$9.000 de diferença do imposto das pessoas da cidade que não dá eficiência, que não dá resultado? É uma das cidades que mais gasta com educação, entre as 100 primeiras, e não tem o resultado, está no final da lista. Então, é essa situação. Poxa, vamos olhar a educação de São Caetano. É boa? É lógico que é boa. Agora, se a gente pegasse o dinheiro que nós temos e aplicássemos de verdade naquilo que dá eficiência, olha o quão melhor ela poderia ser. Então, eu posso dar exemplos aqui em todas as áreas da cidade do mau uso do dinheiro público. Isso sem entrar na questão da corrupção, que a gente em São Caetano, todo mundo sabe todos os processos que o nosso prefeito responde em relação à corrupção. Então, eu só estou falando aqui sobre mau uso do dinheiro público, não estou nem entrando na linha da corrupção. São 18 horas e 28 minutos. Você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aqui em nossos estúdios, Fábio Palácio, do PSD. Ele que é pré-candidato a prefeito de São Caetano do Sul. Batendo um papo conosco, contando um pouquinho da sua trajetória, falando de projetos e por que ele pretende disputar, então, as eleições a prefeito da cidade aqui no ABC neste ano. Fábio, você ficou bastante tempo num outro partido e migrou para o PSD nas últimas eleições. Por quê? Eu me filiei com 16 para 17 anos de idade no então Partido Liberal. Fiquei 23 anos nesse partido. No PL, né? No PL, depois durante o tempo virou PR, hoje voltou a ser PL, mas é o mesmo partido. Eu entendo que ou você acredita em alguma coisa, ou você vai ficar pulando de galho em galho, usando o partido como simplesmente uma sigla partidária para disputar a eleição. Eu nunca busquei facilidade, eu vou para esse partido porque eu posso me eleger mais fácil. Ou então agora na próxima eleição eu mudo. Eu acredito naquilo que o partido prega. E o Partido Liberal sempre pregou o liberalismo econômico, o Estado mínimo, o Estado gastando só naquilo que é necessário. E eu fiquei ao longo de todo esse período dentro desse partido. Quando chegou a eleição de 2018, o partido me disse que eu não teria legenda para disputar a eleição para deputado federal, só para deputado estadual. Mas a decisão do meu grupo tinha sido da gente ser candidato a deputado federal e no PL eu não teria espaço para isso. Então eu fui obrigado a buscar um outro partido, uma outra sigla para poder disputar a eleição de deputado federal. Depois de uma grande pesquisa com aquilo que também a gente acredita, eu encontrei no PSD uma casa, um partido que eu pretendo ficar por muitos anos. Gostaria de nunca ter saído do PL. Gosto do partido, gosto das pessoas que estão ali, sempre tive muito respaldo, mas aquela eleição acabou me obrigando a fazer isso. Tanto na minha saída, outras pessoas chegaram ao partido, e eu escolhi o PSD, e tenho muito orgulho de estar no PSD, um partido que me abrigou e me acolheu, até porque quando você vem de uma história de mais de 20 anos em um outro partido, as pessoas veem que pode apostar em você, porque você vai honrar e você vai continuar, você vai fazer história no partido novo, que é o PSD que me acolheu. Você já tem um vice? Já escolheu um vice? Olha, a gente deixa a questão do vice muito mais para perto da convenção. Nós temos uma conversa aberta com vários grupos políticos na cidade. A gente está tentando formar a maior coalizão possível de pessoas que acreditam, assim como nós, que a cidade pode muito mais. Então, todos aqueles que entendem que a administração de São Caetano hoje não entrega aquilo que é possível entrega aquilo que é suficiente para a população achar que está bom. E nós acreditamos que a administração pode entregar muito mais do que isso. Todas aquelas forças políticas na cidade que acreditam nisso, nós estamos com conversa aberta, nós estamos dialogando para que a gente possa fazer a maior composição possível, coalizão possível para disputar a eleição. Então nós não definimos a questão do vice, nós continuamos conversando com esses grupos e mais próximo da convenção, que agora é só no mês de setembro, com a mudança da data das eleições, ali sim é o momento da gente poder... Setembro, né? Até setembro. Ali é o momento da gente poder anunciar o vice. O que você achou desse adiamento das eleições? Olha, eu acho que tudo que vier pela segurança das pessoas, para a saúde das pessoas, é válido. De verdade, ninguém sabe se em novembro as condições vão estar melhores ou não. Eu acredito, pelo que a gente está vendo, que elas vão estar melhores do que se fosse em outubro. Então, é válido,
as eleições, independente da data que sejam, a gente vai disputar da mesma maneira, vai ter que fazer campanha, vai ter que conversar com a população, seja presencial, seja por meio das ferramentas de comunicação, do celular, do computador, mas esse diálogo vai existir da mesma maneira. O importante é que a eleição aconteça num momento em que haja segurança sanitária para a saúde das pessoas. E se eles adiaram, entenderam que os especialistas disseram que isso é melhor, a gente vai acatar e tem que ser dessa maneira. Fábio, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os pré-candidatos aqui. O que você mais gosta na sua cidade? O que eu mais gosto na minha cidade? Por mais que já foi mais forte isso, é aquela coisa de você viver numa cidade metropolitana, numa cidade que está encostado com São Paulo, que tem tudo aquilo que uma cidade grande tem, mas ao mesmo tempo com aquela sensação de cidade do interior, que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, você vai conversar com alguém, mas lembra, ele é casado com não sei quem, que é amigo de não sei da onde. Aquela sensação de que, no fim das contas, todo mundo é quase que uma grande família. Todo mundo se conhece lá em São Caetano. Todo mundo se conhece. Passa até do ponto, né? Porque o povo sabe da vida dos outros, que é uma beleza. Em São Caetano. É muito pequena. Mas é muito gostoso isso, sabe? É uma sensação de acolhimento. E é uma sensação de pertencimento. Você se sente pertencente daquela cidade, daquela história. Ainda mais eu que os meus pais nasceram da cidade, meus avós têm boa parte que nasceram, fazem parte da história da cidade. Então, são 3 gerações já em São Caetano. Então, essa sensação de pertencimento, de todo mundo se conhecer, de todo mundo se gostar, das pessoas se protegerem, isso eu acho que é o que eu mais gosto em São Caetano. Eu vejo, minha esposa era de Santo André, quando casou comigo veio para São Caetano. Ela fala, Santo André, ela gosta de Santo André, tem respeito, hoje ama São Caetano de paixão, mas ela fala assim, Santo André é meio cada um por si, né? Eu não tenho essa coisa da cidade toda se conhecer e se interagir. Mais parecido com São Paulo. Mais parecido com São Paulo. Então, nós estamos envoltos de Santo André, de São Bernardo, de São Paulo, cidades enormes, que tem uma variedade de opções para tudo que você quiser fazer, consumir, mas em São Caetano você tem aquela sensação ainda de cidade no interior. Isso já foi muito mais forte. E é essa sensação de pertencimento também que eu acho que é um papel da prefeitura devolver ao morador. Nós tivemos uma explosão populacional nos últimos anos, com a verticalização da cidade. Nós ganhamos algo em torno de 30 mil habitantes, pessoas que vieram de fora. Essas pessoas são extremamente bem-vindas, elas escolheram São Caetano para morar, nós temos que acolhê-las. Mas é fundamental que a gente possa, de novo, abraçar tudo isso e a cidade ajudar nesse sentimento de pertencimento. E o que você não gosta em São Caetano? Puxa vida, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que o que me deixa inquieto é saber o potencial que essa cidade tem, o quanto a gente poderia ser melhor e a gente não é. Então, quando alguém vem... Eu tive numa dessas conversas virtuais também outro dia, eu não aguentei a emoção e chorei na frente de todas aquelas pessoas que estavam na reunião. Uma mulher que vira para mim e fala, olha, eu tô com o meu filho, e o filho do lado, um filho já, acho que uns 30 e poucos anos, ela falou assim, olha, ele precisa de uma consulta no especialista, no oftalmologista, porque ele está com deslocamento de retina. Marcaram a consulta para ele daqui 4 meses. Eu não sei se quando ele chegar daqui 4 meses, ele já vai ter parte da visão dele comprometida. E eu não posso pagar particular. Eu tenho que esperar sabendo que ele está se prejudicando por conta disso. E eu já... sabe, engasgado, falando, puxa vida, né? A gente está na política há tanto tempo lutando para que as coisas não cheguem nesse ponto e elas estão. Aí ela viu que eu estava meio assim, ela falou assim, mas isso não é nada. O meu esposo teve um AVC. E ele precisava demais passar pela consulta de um neurologista para ajustar a medicação, para dar um tratamento para ele, para cuidar dele no pós-AVC, no momento posterior que ele passou pelo AVC. E quando a prefeitura ligou na minha casa para dizer que a consulta dele estava para a semana seguinte, já fazia 2 meses que ele faleceu sem medicação. Isso eu não gosto na cidade, porque faz 25 anos que eu faço política em São Caetano. Faz 25 anos que eu luto para a vida das pessoas serem melhor. E quando você vê uma cidade que é rica, que tem dinheiro, e tem gente morrendo porque não conseguiu ser tratada da maneira como deveria...
é uma revolta muito grande. Então, essa inquietação de ver a cidade com um potencial enorme, parada no tempo, achando que a população se satisfaz quando passa na Goiás, vê o canteirinho pintadinho, passa na Kennedy, vê a graminha cortada, a escola, o posto de saúde está sempre pintadinho e aquilo é suficiente, isso me revolta. Isso é o que eu não gosto de São Caetano. Mas se você for prefeito, você acha que você consegue mudar isso? Eu não acho, eu tenho certeza. São Caetano precisa de uma grande reestruturação administrativa. Então, nós precisamos reorganizar a cidade. Você vê uma atenção básica em São Caetano, onde o SUS preconiza que 85% dos problemas têm que ser resolvidos na atenção básica. São Caetano não traz uma saúde que é resolutiva, ela traz uma saúde que é empurrativa. Tudo você vai empurrando. Olha, eu não consigo resolver isso, manda para o especialista. O especialista, eu quero tantos exames, eu quero isso, e vai empurrando, e vai empurrando. Quando essa pessoa volta para poder ter um diagnóstico, o problema dela já é muito mais grave, já custa muito mais caro, porque ela já virou de média, de alta complexidade, e você tem uma saúde que corre atrás do rabo. Você vê, a chegar ao ponto de um prefeito prometer que vai fazer um Atende Fácil Saúde, é um atestado de incompetência. É um reconhecimento que o seu sistema de saúde não funciona. Porque eu não tenho que ter uma unidade que o atendimento seja rápido, seja célere. Eu tenho que ter todo o sistema de saúde funcionando de forma correta. Agora, a hora que eu falo, eu não vou mexer no meu sistema de saúde, eu reconheço que ele não funciona e ele é moroso. Eu vou fazer uma unidade chamada Atende Fácil Saúde e lá as coisas vão se resolver rápido. É atestado de incompetência. Então, não dá para ser assim. A gente tem que começar a enfrentar os nossos problemas de frente. E tem que fazer uma grande revolução na cidade no que diz respeito à gestão. Nós não precisamos de... São Caetano trocou já há bastante tempo o neurônio pelo tijolo. Em vez de pensar como resolver as coisas, ele resolve construir. Vamos construir, construir, construir. A gente constrói e inaugura, constrói e inaugura. Olha, a cidade tem de tudo. Constrói e inaugura. E depois a gente não sabe se funciona ou não funciona. Então, não é construir. A cidade tá pronta. A cidade tem estrutura para tudo que você quiser. Você precisa fazer a cidade funcionar. Porque se olhar qualquer pessoa que está de fora e olhar para São Caetano, ela vai falar, eu quero ser atendido na saúde de São Caetano. Agora, em qualquer lugar que você pare e pergunte sobre a saúde de São Caetano, todo mundo vai ter um caso para contar de alguma situação que não foi correta dentro da saúde. O que você está achando dessa atual gestão? Olha, essa atual gestão é uma gestão muito boa em marketing. Marketing, essa atual gestão faz muito bem. Agora aqui, um pouquinho antes de entrar no estúdio, eu encontrando um entrevistado seu aqui da Guardiã da Notícia, ele me perguntou, né, e o Castramóvel lá em São Caetano? Eu falei, olha, o Castramóvel lá em São Caetano foi feita uma boa propaganda. Ele rodou umas 2, 3 semanas da cidade, depois disso ninguém viu mais. Então é uma cidade que faz túnel de desinfecção, que a Anvisa fala que não resolve. É uma cidade que testa no momento em que todo mundo entendia que não adiantava testar porque o comércio não reabriria, então vou testar o comerciante, não resolve. É uma cidade que apresenta todas as construções de forma muito bonitinha, tudo arrumadinha, e quando você vai para dentro ela não funciona. Então é uma cidade muito boa em marketing. Em marketing ela manda muito bem. Mas é uma cidade que continua com os mesmos problemas. Se a gente entrar para discutir a situação hoje financeira do município, você vai ver a grande São Caetano pujante que nós já tivemos no passado não existe mais. Antes do Covid, a prefeitura já tinha tomado quase R$500 milhão em empréstimos. Então, uma cidade que tem o orçamento que tem, não consegue ter poder de investimento, porque todo o orçamento do município está comprometido no custeio da cidade. Não é possível isso. Nós temos que ter poder de investimento. Nós temos que ter capacidade de inovar. Você tem que pegar dinheiro emprestado para fazer investimento não é viável. Agora saiu lá, a reforma de uma escola em São Caetano vai custar R$16 milhões. A Prefeitura de São Paulo, com 19, construiu um céu com piscina olímpica para 2.500 crianças, com ginásio, com tudo isso. Ela gastava 19. Nós precisamos, para reformar uma escola, gastar 16. Sabe, são coisas absurdas que acontecem em São Caetano que é uma cidade muito propaganda. Na propaganda ela vai bem. Tem muita gente participando, engajando, o espaço aqui é bem democrático, tem bastante elogios, mas também tem algumas críticas. Então eu vou mesclar. Perfeito. Para não depois não ficarem Tô à disposição. me criticando, porque já estão mandando mensagem até aqui no meu pessoal, aqui no meu particular.
Boa noite, Fábio. Né? Vamos começar pelas críticas. Perfeito. Fábio Palácio, é verdade que você gastou 3 milhões no aplicativo Alerta BC? Esse aplicativo, durante as fortes chuvas de março no ano passado, não estava em funcionamento. Para onde foram esses 3 milhões? É o Lucas Oliveira. Perfeito, Lucas. Olha, excelente pergunta, porque isso é uma mentira que o governo municipal espalha na cidade e precisa, no momento certo, ser responsabilizado isso como divulgador de fake news. Então, seria legal isso, Lucas, você falar da fonte, da onde você ouviu, porque nós vamos processar essas pessoas que falam isso. As contas do consórcio são abertas, está tudo dentro do portal da transparência do consórcio. O aplicativo Alerta ABC custou menos de 100 mil reais, não 3 milhões de reais. Foi feita toda uma construção de um centro de gerenciamento de emergência, através de licitação, contratação de uma empresa que faz toda a operação do centro de gerenciamento de emergência. A empresa que ganhou a licitação é uma empresa que não é nem aqui da região, é a empresa que administra o centro de gerenciamento de emergência da cidade do Rio de Janeiro, cidade extremamente complexa por conta da sua geografia. Eles montaram o centro de gerenciamento. Esse centro de gerenciamento capacitou e treinou todas as equipes das defesas civis dos 7 municípios, quando estavam consorciados. Quando São Caetano saiu do consórcio, ele deixou de receber todo esse treinamento, essa capacitação. E um produto do Centro de Gerenciamento de Emergência é o Alerta ABC, o aplicativo que foi feito para que as pessoas pudessem participar junto com a Defesa Civil, de mostrar, olha, essa rua alagou, olha, aqui caiu uma árvore. Você não consegue ter essas informações em tempo real e a população passa a participar junto com a Defesa Civil, avisando aonde tem determinadas ocorrências. Então, o aplicativo não custou menos de 100 mil reais, foi feita uma licitação, uma empresa de fora do estado de São Paulo, de Curitiba, se não me engano, ganhou essa licitação num pregão, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas, tudo certinho. Agora, que tem um monte de gente que não faz e gosta de criticar o que os outros estão fazendo, isso está cheio. Lucas, da onde você ouviu essa informação? Ela é mentirosa e a gente tem processado todas as pessoas que têm feito fake news. Tá certo, nós aqui defendemos, viu? Nosso Muito bom. Combate à desinformação. Fábio Palácio, vereador mais atuante, boa noite, Deus te abençoe. Esse mesmo Lucas, mais uma pergunta. O Walter Estevam te denunciou por uso irregular de carro oficial quando vereador. Você pretende continuar fazendo? Acho que nem cabe essa, né? Porque você não tem mandato, agora não tem... Não, o Walter Estevam tem um jornal e esse jornal disse que eu estava usando o carro oficial de forma irregular. A Câmara abriu um processo para poder investigar se isso era correto, apurou que não existia isso, isso foi arquivado e porque não foi nada aprovado. Muito bem, abraço pro amigo Marcelo Dantas, Antônio Pastorelli, Valderez Gonzalez, estamos junto. Marinei sempre pensou no próximo, parabéns Fábio, e vamos ver. Marco Antônio Dias, São Caetano do Sul está repleto de moradores em situação de rua. Algo precisa ser feito. Juro, faz tempo que eu nunca vi moradores de rua em São Caetano. Tem sim. Infelizmente, a gente tem muitos moradores de rua. No passado, a prefeitura tinha convênio com instituições da cidade para ajudar a dar abrigo, para ajudar a cuidar, mas principalmente para ajudar a reencaminhar esses moradores. Aproximar, gerar novamente laços familiares, tentar reinseri-lo na sociedade. Essas parcerias que no passado funcionaram muito bem, hoje não existem mais. Inclusive, São Caetano agora usou de forma improvisada um clube da cidade para poder fazer o abrigo dos moradores de rua no momento do Covid. Se não me engano, foi a última cidade a inaugurar um abrigo em São Caetano para poder receber essa população de rua. Esse assunto é algo que carece realmente de uma atenção muito especial. Não é simplesmente abrigar essas pessoas, é cuidar destas pessoas para reencaminhá-las. Reencaminhá-las para a família, reencaminhá-las na sociedade, é cuidar delas, não simplesmente abrigar. O Lucas ainda, falando, é verdade que você aprovou as contas do Auríquio quando você esteve na Câmara? É verdade sim, Lucas. Nas contas do Auríquio, quando eu era vereador, eu fiz um voto técnico. Eu sou advogado e não poderia rasgar o meu diploma. Na avaliação, e eu me lembro, e isso está dentro dos anais da Câmara, nas notas taquigráficas que gravam todos os discursos dos vereadores, ali eu falei muito bem, quando eu abri a minha discussão, o meu momento de fala para apresentar o meu voto,
eu disse, estou fazendo um voto técnico. Estou analisando o processo, as contas do Auríquio, juridicamente. E juridicamente elas têm falhas. O processo não foi feito da forma correta. E por conta disto, da parte jurídica, e deixei claro que eu não entrava no mérito daquela discussão, eu fiz a aprovação das contas e depois a Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas reconheceu aquele ponto que eu coloquei como um ponto que havia uma falha processual e fez o processo voltar para trás. Quando ele foi votado novamente, eu já não estava mais na Câmara, eu fui candidato a prefeito naquela eleição. Mas eu fiz sim esse voto dessa maneira, analisando tecnicamente, juridicamente, aquele processo que deveria ser votado, e não no mérito. Muitos elogios. Aí o Diego Schultz fala assim, vamos gastar quase 2 milhões de reais para remodelar um parque no meio de uma pandemia. O que você acha disso? Olha, Diego, a gente precisa pensar muito bem qual é a utilização que a gente precisa dar nos espaços públicos da cidade. Parque é bom, é importante. Eu não sei exatamente qual é o parque que ele está citando nesse momento, mas a gente precisa repensar a utilização dos espaços. Nós temos uma cidade que precisa olhar para o futuro. Nós temos uma cidade que precisa, de novo, dar condição para os filhos de São Caetano continuarem na cidade depois de formados, depois de ingressarem no mercado de trabalho. Eu tenho receio das minhas filhas, eu tenho 2 meninas, uma de 10 e uma de 5 anos. Eu não sei se quando elas estiverem lá com seus 20 anos, elas vão ter boas oportunidades de trabalho em São Caetano. Se eu, depois de investir na educação delas, no cuidado delas, elas não vão trocar São Caetano por outras cidades onde elas vão se sentir mais acolhidas no mercado. São Caetano está se transformando cada vez mais numa cidade dormitório. Esse processo de envelhecimento da cidade também é uma incompetência do município de dar expectativa para as gerações novas que estão vindo. Quantas famílias não perderam seus filhos para outros municípios porque não consegue segurá-los, porque São Caetano deixou de ser uma cidade atrativa para os jovens. Então, os espaços públicos precisam voltar a ser pensados para esse futuro da cidade. São Caetano não tem um projeto de futuro. São Caetano tem um bom projeto de zeladoria para deixar a cidade bonitinha, mas não pensa nas próximas gerações. Eu vou até parar os comentários, já vou emendar uma pergunta. Qual é a cidade do futuro, então, que você gostaria de viver, que você gostaria de deixar para os seus filhos? É uma cidade que dê oportunidade. São Caetano hoje é uma cidade que vive o presente. Nós precisamos ter boas oportunidades de emprego. A gente precisa ter, de verdade, uma saúde que realmente funcione. Uma educação que esteja conectada com aquilo que essa molecada, que cresceu já em cima de um celular, em cima de um computador, que não aceita mais uma lousa e giz. Não adianta ter Google for Education. São Caetano é uma das poucas cidades no país que tem um programa do Google chamado Google for Education, só para colocar um símbolo na parede e o prefeito fazer live com o símbolo nas costas, mostrando que está conectado com o Google, quando 80% dos professores da cidade ainda não foram capacitados com essa tecnologia depois de 5 anos do projeto. Não adianta comprar Google Chrome se os professores não têm isso inserido no seu dia a dia, na forma de atuação. Então, é ter uma educação que realmente converse com o futuro. Nós temos que ter uma cidade muito mais antenada com aquilo que é as profissões das próximas décadas. Então, todo mundo está se organizando em torno da tecnologia. Vamos pensar que São Caetano não é uma cidade que tem área suficiente para trazer novamente grandes indústrias. A arrecadação manufatureira em São Caetano não existe mais espaço. A gente precisa voltar ao que pode trazer renda, pode trazer empregos de qualidade em espaços pequenos. E isso é tecnologia. Então, qual é o projeto da cidade para a área tecnológica? Então, São Caetano começou a se mexer alguma coisa quando eu coloquei esse tema em pauta na cidade. Quando eu comecei a mostrar que São Caetano estava atrasada. Santo André discute um centro de inovação tecnológica, um parque tecnológico já há pelo menos uma década, está colocando de pé agora. São Bernardo tem o Ceitec lá, recebeu agora o investimento do Centro de Inovação da Amazon, de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E São Caetano, que tem tudo para ser vanguarda nisso, ficou para trás e foi começar a se mexer depois da hora que eu comecei a falar sobre tecnologia. Que bom que se mexeu, mas agora nós temos que correr muito atrás do tempo perdido. Então, é essa cidade que prepare os nossos jovens para poder terem bons empregos, que preparem a nossa cidade para acolher bem essa pessoa que vem de fora, que não seja só uma cidade de marketing, mas uma cidade que realmente funcione, é essa cidade que eu quero deixar quando eu sair da administração.
Fábio, você falou dos jovens, eu quero saber dos idosos, né? A gente sabe que é histórico, né? Hoje essa realidade está mudando em São Caetano, mas sempre foi uma cidade com a maioria do número populacional de idosos. O que você pretende fazer para mudar a realidade deles? Olha, hoje a gente tem os idosos numa quantidade muito superior a outros municípios. A gente tem um cuidado grande com os idosos. Eles têm ali na área do lazer, os centros da terceira idade e tudo. Mas eu acho que quando qualquer cidadão chega numa idade mais avançada, a sua maior preocupação é a saúde. Então você pensa que numa cidade como São Caetano, que tem um relevo bem acidentado, várias subidas e descidas, os idosos têm normalmente uma incidência muito grande em traumas na área da ortopedia. Então, São Caetano não tem uma ortopedia hoje própria, uma capacidade de fazer cirurgias mais complexas. Tudo nós nos utilizamos da estrutura do governo do estado. Muita gente sendo transferida lá para o Hospital Pari, que é a referência em ortopedia da região. São Caetano tem toda a capacidade, toda a possibilidade de ter um centro de especialidade na área ortopédica, porque é algo que acomete muitos idosos. Então, a gente tem um olhar especial para a saúde do idoso, do mesmo jeito que a gente tem e precisa ter um olhar especial à mulher, quando se tem lá o CAISM, que eu quero discutir muito isso, a gente vai trabalhar muito esse tema nas nossas próximas conversas. Nós precisamos ter um centro de atenção ao idoso. O idoso precisa ser cuidado de uma maneira diferente. Então, a saúde do idoso é o foco principal quando eu for falar de política relacionada ao idoso. Eu vou fazer o seguinte, são muitas perguntas, tem muita gente assistindo. A minha sugestão para você que está nos acompanhando, vá no Ouvindo São Caetano, é um Perfeito. Site, é isso? Olha, a gente tem o Facebook hoje, onde ele pode dar as suas sugestões. No Facebook tem o número do WhatsApp, que a gente pode dar as sugestões. Me ajuda a lembrar, é o 950850055. 950850055. Esse é o WhatsApp do Ouvinte São Caetano. Você pode deixar a sua sugestão ali. E nós vamos ter ainda muitos canais de comunicação sendo inaugurados. E as perguntas todas podem ser encaminhadas para lá, porque o nosso tempo está acabando. Então eu tenho mais algumas perguntas, Fábio. Quantos anos você tem? Eu tenho 42 hoje. E você é nascido e criado em São Caetano, Nascido e criado em São Caetano. Você vai até o fim nessa pré-candidatura? Até a eleição? Essa pergunta até me estranha, porque quando em 2016 todo mundo falava, o Fábio vai fazer acordo com esse, vai fazer acordo com aquele e tal, e eu sempre deixei claro, eu sou candidato, gente, não preciso provar nada para ninguém, sou candidato porque resolvi ser e vou até o fim, e sou candidato. Em 2018 a mesma coisa, mas o Fábio vai fazer acordo, isso e aquilo, sou candidato, é isso que vale. E hoje eu estou dizendo, sou pré-candidato a prefeito de São Caetano, vou disputar a eleição, vamos ganhar a eleição e vamos mudar a realidade de São Caetano para melhor. E quem que é o Fábio Palácio? Quem é o Fábio Palácio? O Fábio Palácio é um visionário, é um sonhador, que estudou muito, trabalhou muito para poder ter capacidade hoje de se apresentar para São Caetano e dizer, eu estou preparado para fazer São Caetano voltar a ser referência no nosso país. Eu estou preparado e sonho na minha ousadia, às vezes até meio inconsequente, na minha ousadia maluca, que as pessoas olham e falam assim, esse menino é meio doido, né? Esse menino meio doido quer fazer São Caetano ser referência no mundo, ser case para ser contado em palestra. Hoje, quando a gente fala em cidade inteligente, cidade conectada, eu cansei de ir em tudo quanto foi seminário falando sobre isso para poder... Smart City. A gente escuta sobre a cidade de Santander, na Espanha, a gente escuta sobre Medellín, na Colômbia. E por que a gente não escuta de São Caetano? Eu quero fazer São Caetano entrar na rota do desenvolvimento do mundo em relação a uma cidade conectada, uma cidade que se conversa, uma cidade preparada, com uma burocracia totalmente deixada para o passado, para trás, onde toda a cidade pode se resolver na palma da mão, na tela de um aparelho celular. Hoje a gente tem lá um Atende Fácil, que é um órgão que resolve os problemas da população, que recebe as demandas, mas que hoje você abre uma conta no banco, mirando o celular para você, tirando uma foto de você com um comprovante de residência, e a cidade ainda é uma cidade que para qualquer serviço público que você precise, lá está você levando 3 cópias do comprovante de residência xerocada para protocolar em não sei que lugar. Isso tem que passar, isso é passado. A cidade precisa se resolver na tela de um celular. Você precisa se comunicar na tela de um celular. O Tortorella era um visionário quando, há 20 anos atrás, criou um programa chamado
governo itinerante e levava os secretários municipais para uma praça dentro do seu bairro para você falar que a luz do poste estava queimada, que tinha um buraco na rua, que tinha uma árvore que precisava ser podada. Uma vez por ano esse programa passava em cada bairro. Hoje a prefeitura tem que estar conectada com o cidadão, que na tela do celular ele avisa que a rua tem buraco e no final do dia aquele buraco está tapado, porque a prefeitura tem contato com as pessoas em tempo real, as pessoas se conectam e se comunicam com a prefeitura em tempo real. Isso não tem em São Caetano e isso é o futuro, é isso que eu acredito para a nossa cidade. Você falou muito em ganhar, estou preparado, mas e se você perder? Se eu perder, eu vou tocar minha vida. Sou engenheiro civil, desistir? Não, de forma alguma. Vai desistir da sua cidade? Não, eu vou continuar trabalhando, vou fazendo as minhas audiências, vou fazendo o meu trabalho e vou continuar preparando uma eleição seguinte para poder, em algum momento que a população entender que essa é a cidade que ela quer, a gente vai poder administrar São Caetano. Nós precisamos deixar o período, a fase de São Caetano aparecer nas páginas policiais, de São Caetano aparecer com denúncias, com escândalos, a gente precisa virar essa página. Essa página já passou. Nós precisamos começar a voltar a fazer São Caetano aparecer nas páginas de vanguarda, seja no país, seja no mundo. Suas considerações finais, por favor. Olha, Gabi, passou tão rápido. Não, eu ficaria mais uma hora, mas o prefeito de Ilhabela, aqui um pré-candidato de Ilhabela, já está contatando a gente. Oh, meu aqui. Deus, não, foi muito bom poder estar aqui. Toda a oportunidade que a gente tem de falar com as pessoas, eu não me recordo um convite que eu recebi de jornal, de rádio, de qualquer entrevista que eu tenha negado. Porque conversar com as pessoas, responder perguntas, você vê, o rapaz que fez as perguntas, ele estava sendo influenciado por informações erradas. É a oportunidade que a gente tem de conversar, de dialogar, de mostrar. Né? É isso que eu acredito. Dialogando, conversando, ouvindo, a gente faz as coisas melhores. É assim que eu sempre toquei a minha vida, assim que eu quero continuar tocando. E uma oportunidade como essa, de poder sentar aqui com vocês, conversar com a população, é fantástica. Eu não tenho dúvida, São Caetano pode muito mais. Eu vou lutar com todas as minhas forças para mostrar à população de São Caetano que a nossa cidade pode ser muito melhor. Tá certo, muito obrigada. Esse foi Fábio Palácio, pré-candidato a prefeito de São Caetano do Sul pelo PSD, ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Eu vou emendar a fala do Fábio e olha, aqui é tudo na palma da mão. É música e informação na palma da sua mão. A gente vai encerrar a live aqui pelo Facebook. Você que está só assistindo, aproveita, dá seu like na nossa página. Sigam o nosso perfil no Instagram, que é @Guardiã da Notícia. Nós fomos hackeados, então nós perdemos todos os nossos seguidores. Precisamos retomar aí os nossos seguidores no Instagram. E quem quiser acompanhar a nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é isso, recebendo os pré-candidatos, discutindo cidade, mostrando para você que em tempos de pandemia a gente precisa sim falar de eleições, porque o pleito está chegando e é a hora da gente, quem precisar renovar, renove, quem não quiser manter, dar continuidade, dê continuidade, mas nós abrimos o espaço para todos para falarem de cidade, que é essa a nossa meta, o nosso objetivo. Obrigada, Fábio, uma ótima noite a todos vocês. A gente continua a nossa programação no rádio e daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, tem o Colucci, que é pré-candidato a prefeito de Ilhabela. Guardiã das Eleições. Eleições 2020. A Guardiã da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. Da Notícia. A Guardiã.